Bom dia. Uma parte dos encarnados respondeu, os espíritos já deram bom dia, mas falta a gente, todo mundo, né? Participar junto, tá certo? Bom dia. Bom dia. Daqui para mais tarde melhora, né? Gente, é uma alegria estar de volta a essa cidade, reencontrar amigos e estar aqui em Goiânia sempre é uma felicidade para mim. E uma felicidade maior ainda ter sido convidado a fazer parte de um evento tão importante, na minha opinião, como esse. A gente há um mês atrás tivemos em Fortaleza o primeiro Fórum de Magnetismo Espírita do Estado do Ceará, que eu tive o prazer e a honra de ser convidado também, apresentando uma palestra a respeito do magnetismo, que estudo, me dedico ao estudo já há bastante tempo, e tenho a grata felicidade de ser também um executor dessa maravilha que deixou-nos, né, de conhecimento a própria doutrina espírita. Sou extremamente grato pelo convite, mas mais ainda grato sou à doutrina espírita, que me deu o direito de trabalhar pelo bem, de fazer do meu tempo livre, material, dedicado às obras de assistência social que a Casa da Caridade em Fortaleza e nas outras cidades tem, e também ao uso do magnetismo, como falei, na mediunidade de cura, que é hoje o nosso tema, tá? Bom, sempre que a gente vai falar sobre algum assunto, é muito importante e muito pertinente nós termos a facilidade de entender aonde estamos pisando. Se um agricultor vai semear uma semente, a primeira coisa que ele precisa fazer é estudar o solo, para saber se aquele solo está bem preparado para aquela semente. Não é assim? Não é assim? Ah, gente, que bom. Vamos agora usar um pouco de uma metáfora da minha área, né? Como eu trabalho com construção civil, sempre que a gente vai fazer fundações, a gente precisa perfurar o solo para ver a razão do terreno. A gente vai atrás da densidade, do tipo de solo, desse tipo de coisa, para poder entender o tamanho dos pilares, o tamanho das sapatas, né, dos radiers, das estruturas de fundação. Então, uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender para entrar nesse assunto do magnetismo dentro da mediunidade de cura, dentro das cirurgias espirituais, é a gente saber onde nós estamos entrando. E aí é muito fácil, se eu perguntar aqui para vocês o que é médium e o que é mediunidade, cada um vai me dar uma resposta um pouco diferente, concordam? Por exemplo, se eu perguntar assim, o que você acha que é mediunidade? É você. É uma habilidade. Ela está certa? Tá ou não tá? Tá. O que é mediunidade? Obrigado. Disposição de comunicação. Tá correto? As duas definições estão corretas? São iguais? Não. Às vezes a gente entra no território do espiritismo para estudar o espiritismo e não percebe que nós precisamos ter as nossas definições pessoais, que estão corretas. No entanto, não podemos jamais deixar de conhecer as definições de Kardec. E aí não adianta achismos ou opiniões pessoais. Quando se trata de espiritismo, precisamos estudar Kardec. E aí, a partir de Kardec, desenvolver os nossos pensamentos, desenvolver as nossas habilidades de pensar e os nossos próprios raciocínios, que, como eu disse, nem o dela está errada, só que eles não estão completos. Se você quiser alguma coisa completa no espiritismo, adivinha onde você vai buscar? Esse silêncio me incomoda. Kardec, gente. Nosso fórum sumiu. Nosso fórum é espírita. O nosso encontro é espírita, não é? Ah, eu já vi, obrigado. Eu adorei esse negócio. Vamos copiar para levar para o Ceará, né? Tudo que é bom tem que ser copiado. E aí, nós precisamos entender que é em Kardec que encontraremos as respostas às nossas mais profundas indagações no que diz respeito ao espiritismo. E aí, quando Kardec fala, o espírita ouve. Se não for assim, você está no lugar errado. Eu sei que são palavras duras, né? Mas imagina que isso aqui fosse o encontro dos magnetizadores islâmicos de Goiânia. Você acha que eu ia falar em Kardec?
Ia falar em quem? Em Maomé. Eu ia falar em quê? Qual livro a gente usa aqui? Torá. O Alcorão é dos judeus, é o Alcorão. Íamos usar o Alcorão. Se fosse o encontro dos magnetizadores judeus, aí sim usaríamos o Torá. E se fosse o encontro dos magnetizadores católicos, estaríamos com a Bíblia aberta aqui. Se você não gosta de Kardec, você está na religião errada. Eu já ouvi isso de uma pessoa. Não, mas eu não concordo com Kardec. Então, você está no lugar errado. E é muito bom você saber isso, porque na hora que você descobre que você está no lugar errado, você vai para o lugar certo. Porque eu sei lá onde é. Eu sei onde eu estou. E eu sei o que eu sou. Por isso escolhi seguir o que Kardec tem a dizer. Então vamos entender então o que é que Kardec tem a nos dizer a respeito da mediunidade. Vamos ter o nosso próprio conceito, mas vamos saber o que o nosso codificador falou. E o nosso codificador disse assim, ó, mediunidade é a faculdade dos médiuns. Está lá no vocabulário espírita, capítulo 32. É muito importante a gente entender que Kardec criou um vocabulário novo, porque o que ele estudava era novo. Então muitas palavras não existiam na época de Kardec. Mediunidade é uma delas. Ele criou essa palavra. Ele escrevia e lia 5 idiomas, ele foi criado na Suíça, foi educado na Suíça, e falava e lia 5 idiomas. E conhecia mais 2 idiomas fáceis da gente escrever e ler, que é grego e latim. Moleza, não é não? Eu podia dar essa palestra em latim, vocês iam entender tudo, né? Ia nada. Pois é, nem eu. E aí, Kardec criou a palavra mediunidade e médium, de um dos idiomas que ele conhecia, que era o latim, que significa intermediário, meio. E trouxe essa palavra para o espiritismo, a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e nada mais que isso. Mas só isso, tudo isso. E é claro que vocês agora sabem o que é que Kardec diz, o que é ser médium. O que é ser médium? E vamos de novo? Todo mundo junto agora. Pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Ok? De novo. Pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. É importante conhecer esse conceito? Eu acho. Se alguém chegar para você e perguntar assim, animal tem mediunidade? Você vai dizer não. Por quê? Porque de acordo com Kardec, só tem mediunidade quem é pessoa. Conhecer o conceito ajuda. E aí nós não podemos nos prender apenas aos conceitos de Kardec para estudar o magnetismo. Porque didaticamente, além de Kardec, nós temos que estudar outras fontes. O que não desabona em nada Kardec, e vocês vão entender já já, porque a gente divide de forma pedagógica para lá na frente a gente unir tudo de novo. Charles Richer, médico, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 1913, o homem que praticamente criou a vacina, o soro, né? Ele foi um homem que desenvolveu pesquisas a respeito da sorologia e fez com que, não só isso que gerou o Prêmio Nobel dele, mas também todo o conhecimento que ele desenvolveu de várias doenças infecto-contagiosas. Charles Richer também dedicou boa parte da sua vida, e foi uma vida bem longa. Ele foi contemporâneo de Kardec, mas desencarnou muito tempo depois, já em 1920, se eu não me engano, 1920 qualquer coisa, e estudou basicamente os sensitivos, diferente de Kardec, que estudava os médiums. Então, Charles Richer estudou os sensitivos. Ele também estudou alguns médiums. Depois de um tempo ele percebeu que era impossível fugir dos fenômenos mediúnicos, e ele teve aquele estudo que todo mundo já ouviu falar, daquela médium italiana, a Palladino, né? A Eusébio Palladino, que foi objeto de estudo dele, e outros mais que ele teve a oportunidade de estudar e refez os seus conceitos. Mas ele nos deixou uma contribuição muito importante, porque ele deixou essa definição aí, ó. O que é um sensitivo?
pessoas que possuem a capacidade de gerar fenômenos paranormais. E o que é um fenômeno paranormal? Cujas causas e mecanismos são inexplicados no atual estágio do conhecimento. Está errada a palavra estágio ali, não é estágio não, viu gente? É estágio do conhecimento. Seriam imputáveis a forças de natureza desconhecidas, de origem notadamente psíquicas, paralela à normalidade, não constantes, não controlados. Se você prestar atenção, você vai conseguir ver o seguinte, ó. Que tem se você vai prestar atenção, você vai conseguir ver o seguinte, olha só. Mediunidade. As causas e mecanismos são inexplicados no atual conhecimento científico? É ou não é? Nós que somos espíritas entendemos o processo da mediunidade, mas dentro do conceito científico, dentro do meio acadêmico, a mediunidade não é explicada ainda. Existem várias propostas científicas para estudar a mediunidade, nós fizemos várias lá em Fortaleza. A Casa da Caridade é aberta o tempo inteiro a pesquisadores de várias universidades, para eles desenvolverem pesquisas em relação à mediunidade de cura e outras coisas mais, mas ainda não é uma coisa atestada, cientificamente comprovada. Por isso não é ainda considerado algo normal, e sim paranormal. Inexplicado no estágio atual de conhecimento, seriam imputáveis a força de natureza desconhecida. No nosso caso, a mediunidade é uma força espiritual, né? Desconhecidas materialmente, de origem notadamente psíquicas. Lógico, claro, porque os livros que Chico Xavier psicografou, ali está o quê? A psique do autor. Quem é o autor? O espírito. E o médium serve como transmissor dessas verdades, né? Ou desses conhecimentos. Paralela à normalidade, não constantes e não controlados. Para ficar mais fácil da gente entender, eu trouxe um quadrozinho muito interessante. Aí são exemplos, né, de paranormalidade. Telepatia, clarividência, xenoglacia, telecinesia. Muito interessante esse assunto. Roberto, por que tu faz essa divisão? Por que tu divide paranormalidade e mediunidade? Porque nem tudo é mediunidade. Tem alguns paranormais que não são médiuns, que todos os fenômenos que eles fazem são decorrência do próprio processo magnético deles. E quando a gente estuda magnetismo, é bom a gente entender essa divisão. Dificilmente você vai conseguir aplicar um passe 100% anímico dentro de uma casa espírita. Muito difícil, porque está cheio de espírito ali querendo ajudar. E por mais que você se esforce, é lógico que você vai querer assistência, porque a gente já viu no livro dos médios que quando a assistência espiritual chega, as suas potências magnéticas elevam. Então, nada é melhor do que um espírito ali bom ajudando, não é verdade? Ok, mas saiba que existe magnetismo com a ausência dos espíritos. Existe. E aí, vamos entender então como se dividem os fenômenos naturais. Esse quadro é muito fácil de entender, porque eu vou me usar de fenômenos da natureza para explicar ele melhor. Primeira coisa, que os fenômenos naturais se dividem em 3 tipos. Vamos falar de 2 primeiros, que são os fenômenos chamados anormais e os fenômenos chamados normais. O que é um fenômeno anormal? É um fenômeno que não era para acontecer. Por exemplo, nevou no Ceará. Vocês acreditam? Se eu trouxesse uma foto do Padre Cícero coberto de neve, vocês iam achar que era montagem? Hein? Né? Porque seria um fenômeno completamente anormal. Ora, está 5 anos que não chove no Ceará. É um fenômeno anormal nevar no Ceará. No entanto, mesmo sendo raro, ou não é normal chover no Ceará? É ou não é normal? É normal. Só que o normal tem uma outra divisão, que é o seguinte, ó. Às vezes um fenômeno normal, ele é comum, e às vezes ele é incomum. Chover em Goiânia é comum? Aqui chove o ano todo. Não é isso? Tem uma época que não? É 6 meses de chuva, 6 meses sem chover. E esses 6 meses que sem chover não chove de jeito nenhum. Ocasionalmente chove. Então eu posso dizer que chover em Goiânia é normal e é comum.
Posso? Deixa eu melhorar, eu vou melhorar. Chover na Amazônia é normal? É comum? Pronto, entendemos? Chover no Ceará é normal? É comum? Não, é incomum. Se você for para Fortaleza, saiba, provavelmente você vai pegar todos os seus dias lá de sol. Chato, né? Temperatura de 33 graus, uma brisa suave, praias lindas. Eu moro a 4 km da praia. Chato, né? Bom, deixa pra lá. Então, nós temos aí os dois tipos de fenômeno. E o terceiro tipo, que é o que a gente estava estudando antes, é o fenômeno paranormal. Quando você vê um fenômeno mediúnico e alguém chegar para você, mediunidade é uma anormalidade? Não. Mediunidade é uma paranormalidade. É normal? Não, porque a ciência ainda não tem como comprovar. Os 5 anos de seca no Ceará, a ciência tem como explicar. Tem o El Ninho, tem não sei o que, e as massas de ar, não sei o que. Então, nós estudamos os fenômenos paranormais, que se dividem em 2 tipos. Na verdade, em 3. Anímicos e mediúnicos. Gente, isso aqui é uma divisão, repito, completamente didática. Somente. Daqui a pouco a gente junta tudo. Mas é bom você saber, é bom você internalizar. Existem fenômenos que não são mediúnicos. O espiritismo mediuniza tudo. A gente vê gente aí empolgada, fascinada, falando demais e dizendo, porque tudo é mediúnico, tudo é médium. A pessoa não pode andar na calçada, se ela tropeça, ela olha para trás e fala assim, não empurre não, meu irmão. Foi você que não viu o degrau. E está botando a culpa no pobre do obsessor. Coitado do obsessor. Ninguém sabe quem é o obsessor de quem. Então, os fenômenos anímicos são de 2 tipos, de 2 naturezas, né? Subjetivos, tem a ver com a psi, né? Com a mente. Por exemplo, você pensa uma coisa e eu descubro o que você está pensando. O nome disso é um fenômeno chamado telepatia. Algumas pessoas conseguem fazer isso. E para que isso aconteça, não há absolutamente nenhuma relação com espíritos. E pela definição de médium, o médium é a pessoa que pode servir de intermediário. Se não há espíritos e ela não está servindo de intermediário, o fenômeno é mediúnico? Não. Tem pessoas que leem o futuro. O nome disso chama-se clarividência ou dupla vista, como Kardec definiu. Algumas vezes você está vendo isso por impulso espiritual. Às vezes não. É uma capacidade sua, anímica, da sua alma, da sua ânima. E aí você vê o futuro. O nome disso é clarividência pré-cognitiva. Você vê o futuro. Às vezes ela é retrocognitiva, você vê o passado, e às vezes você vê o presente, a clarividência cognitiva. Quando você vai se submeter a uma terapia de vidas passadas, que o terapeuta faz você relaxar, entrar em estado de alteração de consciência, o que você está fazendo? Você está resgatando memórias do seu passado que você, com forma consciente, não consegue lembrar. E aí você vai lá em outras encarnações, né? Isso é o quê? Uma forma de clarividência, estimulada através de uma terapia. Podemos deixar as perguntas para o final. Desculpa, eu não pedi isso, mas é porque se a gente parar, talvez eu perca um pouco, vai demorar um pouquinho, tá? Pode ser, meu anjo. Obrigado. E aí nós temos os processos também objetivos no anímico. A telecinesia, tem uma paranormal chamada Nina Kulagina, que foi estudada incansavelmente pela KGB, pela Polícia Secreta Russa. E essa mulher, ela conseguia mover qualquer objeto, seja ele metálico ou não. Ela entrava em câmeras completamente fechadas, que não havia nenhum sinal de magnético entrando, nenhum sinal de televisão, nada. Ela entrava nesse lugar junto com os cientistas, era lacrado e ela ficava lá dias, sendo submetida a vários testes. Ela chegava, para poder entrar nessa câmera, ela era despida completamente, fazia uns exames ginecológicos nela, para ver se ela não escondia ímãs dentro da vagina. Nós estamos falando da KGB, na década de 70 e 80. Você não consegue enganar esse povo. Os maiores cientistas do mundo, na época, na Rússia, estudaram ela, por mais de 20 anos. E eles atestaram
categoricamente que ela era autêntica. Ela gerava calor, que é a parapirogenia, ela gerava calor na mão, que ela queimava uma pessoa. Quando ela pegava, dava queimadura de 2º grau. Então, isso é um fenômeno anímico. Objetivo, no caso, na própria matéria. Que parece muito com a nossa divisão. Kardec pegou todos os tipos de mediunidade médiums, que são 88, né, mais ou menos 88, que ele categoriza no livro dos médiuns, e divide em 2 grandes grupos. Os médios de efeitos físicos e os médios de efeitos intelectuais ou inteligentes. Então ele pegou os médios e dividiu em 2 tipos. Vamos lá. Médios de efeitos inteligentes. Psicografia, psicofonia, que ele não chama assim, ele chama como médium falantes. E a gente está alterando essa nomenclatura porque é ainda mais correta do que médiuns falantes. E aí outros tipos, né? Mediunidade de audiência, o médium audiente, outros mais o tipo de mediunidade de efeitos inteligentes. E os médios de efeitos físicos, né, são vários, né? Os médios de materialização, que Kardec os chamava médiuns de aparição, os médiuns de pancadas, tipologia, os médiuns de cura, todos são médiuns que geram efeitos diretos na matéria. Por isso são chamados médiuns de efeitos físicos. Ok? E um terceiro e último tipo de paranormalidade são os medianímicos, é quando você tem a união dos dois. E aí a pessoa diz assim, ah não, quando eu dou passe, sou eu e um espírito. Então é um fenômeno medianímico. É o que nós conhecemos, né, pelo que nós temos estudado sobre magnetismo, de magnetismo ou passe misto. Não é assim? Ok, mas deixa eu descrever um caso que aconteceu, e esse caso é muito interessante, de um médium, de um exemplo claro de medianímico. Uma pessoa chegou e falou assim, vamos estudar um médium que tem lá não sei aonde, e esse médium, ele tem uma característica que é impressionante. É assim, ó, ele olha para você, não você. Ele olha para você e diz assim, ó, você está doente, e eu estou vendo aqui que a sua doença é no estômago, é uma úlcera, não é você. Então, ele via a doença. Logo depois ele dizia assim, espera aí um pouquinho. Aí ele se concentrava, pegava um papel e escrevia um remédio. Era um remédio que às vezes parecia até que não tinha nada a ver com o estômago, mas a pessoa tomava e ficava boa. Se livrava daquela dor. Então esse rapaz foi um fenômeno, estava sendo um fenômeno, né, muito conhecido. E aí convidaram esse amigo, que é médico, chamou esse nosso amigo em comum, um amigo nosso, todos vocês conhecem, foi chamado até esse rapaz para conhecer esse rapaz. Chegando lá, o rapaz começou, né, olhou para uma pessoa doente e falou assim, você está com a doença assim, assim, assim. Aí a pessoa, ok. Aí o amigo, né, que tinha convidado o outro, ficou até meio envergonhado. Sim, mas o remédio, eu falei que você fazia um remédio também. Ah, não, remédio eu não posso dar hoje. Ué, por quê? Porque o doutor não veio. Quem é o doutor? Hã? Quem é o doutor? O espírito. Ver a doença é uma capacidade dele. Passar a receita é do espírito. Mediúnico e anímico, como é que nós chamamos quando para acontecer o fenômeno todo? Medianímico. Roberto, essa história de carochinha. É? Pois faz o seguinte, ó. Vai lá no livro dos médiuns, no capítulo 14, número 6, e lê essa história de carochinha. Porque foi na presença do senhor Allan Kardec, que é o nosso amigo em comum. E eu faço questão que vocês leiam e anotem esse número, batam foto. Sabe por quê? Vou disponibilizar no final a palestra para quem quiser. Sabe por quê? Porque tem muito palestrante que mente. Tem. Chega num lugar lindo, maravilhoso como esse e fala, olha, na pergunta número tal, a gente vai atrás da pergunta no livro dos Espíritos, não existe. Não, mas a pessoa se enganou, ela deu o número errado. Não, eu faço uma busca. Rapaz, uma vez eu li o livro dos Espíritos de novo, quase todo, para achar uma pergunta que a pessoa disse que tinha, e eu nunca achei essa pergunta. Ela disse que era 400 e não sei o que. Aí eu fui na 200 e não sei o que, o mesmo não sei o que, não achei. Aí depois eu saí 401, 2, até chegar no 500, não achei. Botei em busca por PDF, não achei as palavras que ele disse que tinha no livro dos Espíritos. Conclusão, ele estava mentindo. Agora eu confiro, você confere? É melhor conferir, está ali, ó, no livro dos médiuns, no capítulo e do número. Olha lá em cima de novo, ó, livro dos médiuns, capítulo 14, tem 175.
Coincide todo mundo que é magnetizador. É a hora que Kardec fala sobre os médios de cura. E eu acho estranho, alguma parte do movimento espírita, pelo menos no Ceará a gente sofre um pouco isso, não gostar de mediunidade de cura. Aí eu fico, meu Deus do céu, vem cá, o espiritismo que vocês leem é outro, é? A sensação que eu tenho é que esse povo pega o livro dos médios e arranca as páginas que quer. Porque está lá. E Kardec ainda tem um cuidado imenso quando vai falar dessa mediunidade, que ele diz o seguinte, ó, essa mediunidade é algo tão vasto que é quase impossível colocar isso aqui dentro dessa obra, porque essa obra vai perder o foco, porque esse assunto é grande demais. Então a nossa função aqui é só de citar ela. Eu estou tentando traduzir o que Kardec escreveu, mas o que ele escreveu foi isso aqui, ó. Unicamente para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui dessa espécie de médiuns. Ele qualifica como médium. Livro dos Médiuns fala sobre mediunidade de cura. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 10, quando vai falar sobre mediunidade gratuita, fala sobre mediunidade de cura. A Gênese fala sobre mediunidade de cura. O que falta? E aí, esse assunto exigiria desenvolvimento excessivo para o limite em que apressamos nos a ter. Quer dizer, o Livro dos Médiuns é apenas um compêndio que faz com que você tenha uma base do que é mediunidade, uma base das estruturas pedagógicas que a mediunidade deveria seguir. E é isso que o Livro dos Médiuns é. Tem muita mediunidade que não está no Livro dos Médiuns. E são mediunidades reais. Você sabia que tem uma psicografia, quando a pessoa... É raro isso, mas é uma psicografia de efeito físico, que às vezes os espíritos escrevem na pele da pessoa. O médium começa a aparecer com escrituras na pele. Às vezes são símbolos, às vezes são palavras. Psicodermografia. Está sendo estudado isso aí. Então, existe muita mediunidade que não está ainda na codificação, mas a codificação serve de base para todas elas. E aí, sabemos ao demais que um dos nossos amigos que é médico se propõe a tratá-la em obra especial chamada mediunidade intuitiva. Então Kardec já previa a mediunidade vinda, a medicina, mediunidade não, medicina intuitiva, a medicina advinda dos espíritos. Ele já previa isso no Livro dos Médiuns, que os espíritos médicos desencarnados iriam trabalhar na Terra. Opa, desculpa, perdão, foi o que eu fiz. Fui eu que fiz isso? Olha, eu sou tão bom nessas coisas. E aí quando você é médio de efeito físico, começa a se empolgar, os aparelhos começam a dar problema. Ah, ótimo, obrigado, querido. Pode deixar que eu acho aqui. Ele é ótimo, esse menino, eu só não sei onde ele anda, é uma alma que tem aqui. Mas é do alto, é bom, né? Diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom, né? Que algumas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pelo olhar, por um gesto, sem um concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso mais não é do que magnetismo, que é o nosso estudo aqui. Nós somos magnetizadores, estudando magnetismo. Aí você pode dizer, mas isso aí então significa que é magnetismo. Sim, é claro que há magnetismo na mediunidade de cura, é lógico, porque qual é a ferramenta de trabalho dos espíritos? É o magnetismo animal do médium, do ectoplasma, e o magnetismo do próprio espírito. São essas duas ferramentas que o espírito usa para unir e curar. Então, a cirurgia espiritual, acabei de dar a definição. Roberto, define cirurgia espiritual de novo. Vamos lá. A união de dois magnetismos, o animal e o espiritual, doado a uma pessoa doente. Peraí, Roberto, tem nada a ver com o que aparece na televisão. Porque o que aparece na televisão é um cara pegando o bisturi e cortando a pessoa. Vamos já falar sobre isso. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí papel importante. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno sem dificuldade, reconhece que há mais alguma coisa. O que é o alguma coisa? Perfeito. O alguma coisa é o espírito. Por que, Roberto, que é importante saber disso? Por causa disso aqui, ó. Que palavra é essa? Médium. Esse capítulo não chama magnetizadores de cura. Chama o quê? Médium de cura. E se é médium, obrigatoriamente tem que ter o quê? Espírito. Sem espírito não existe
Mediunidade. Sem espíritos não há mediunidade. Ponto final. Entenderam? Vamos para frente. E aí nós temos duas, vamos pegar o mesmo nome que Kardec deu, medicina intuitiva, e confrontar agora com a medicina material. Elas são iguais? São? Às vezes se confundem. Porque se o médium pega um bisturi e corta alguém... Peraí, vem cá. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Imagina que tem um espírito aqui fora, aí no corredor, olhando nossos livros ali, que estão à venda. Aí o espírito diz assim, rapaz, eu vou entrar lá no salão para ver aquele cearense doido que está lá dentro falando. Eu pergunto, esse espírito para entrar aqui dentro, ele vai precisar esperar alguém abrir aquela porta para poder ele entrar aqui? Precisa isso? Por quê? Porque ele atravessa a parede. Por que ele faz isso? Porque nem atravessa, porque isso aqui é um obstáculo tão ridículo para o espírito. Isto é, não é obstáculo nenhum. O espírito é de uma matéria tão sutil que essa matéria nossa grosseira não é obstáculo para nada. Então por que o espírito precisa cortar alguém para curar? Não é uma boa pergunta? Porque se ele vai abrir para tirar um caroço, manda essa pessoa para o médico. Porque ele faz a mesma coisa. O que é que os espíritos estão trazendo de novo? Se Chico Xavier recebesse sempre a mesma coisa, a medicina intuitiva se apresenta de forma diferente, a medicina está na mesma. E aí você, na hora que você vai para um fenômeno de medicina de corte, né? Mediunidade com corte, de cura com corte, e você chega lá, você fica tão vislumbrado pelo fenômeno que você esquece a coisa mais importante que um fenômeno espírita tem que ter, que é a consequência moral do fenômeno. Que adianta a gente morrer de ver fenômeno, jeito levitando, materializando, se você não tiver maturidade moral para fazer com que aquilo que você está vendo transforme você numa pessoa melhor? É lógico que na década de 50, 60, 70, o espiritismo engatinhava e era muito importante esses cortes, porque as pessoas não tinham fé. Então elas precisavam olhar para o fenômeno e poder abrir os olhos. Mas será que até hoje isso é necessário? Será que nós precisamos então parar com a psicografia e voltar para as mesas girantes? Porque é mais interessante? Não sei. Respondam aí por mim. Gente, isso aqui tem que acabar. E tem que haver isso aqui, ó. A gente tem que unir essa medicina. Essa medicina intuitiva que Kardec fala no Livro dos Médiuns, com essa medicina material. E isso só vai acontecer quando os médiuns de cura e os magnetizadores começarem a agir de forma ética, com princípios éticos. Porque as federações espíritas no Brasil inteiro, muitas vezes têm resistência à mediunidade de cura, por causa do erro do passado de muitos médiuns. Não justifica, claro, mas explica. Então está na hora da gente não ficar criticando ninguém e fazer a nossa parte. Essa união só vai acontecer quando isso aqui entrar na jogada. Sem magnetismo, nós nunca vamos unir essas duas medicinas. E digo mais, só nós a conhecemos. Só nós, espíritas, magnetizadores, conhecemos magnetismo. Entendemos, estudamos. Nós estamos agora, gente, no momento em que o magnetismo está se tornando uma ciência. Onde hoje você consegue assistir um curso de passe que antigamente durava 15 minutos. O curso de passe era assim, ó. Bote as mãos na cabeça do irmão e faça uma prece. Pronto, acabou. Você é passista. É muito mais do mesmo. E nós passamos 100 anos repetindo isso, 150 anos, 130 anos. Até alguém ter coragem de chegar um dia num congresso nacional e dizer, eu escrevi vários livros sobre passe. Não leiam. Eles estão errados. Eu não sabia o que era passe. Poucas pessoas têm essa coragem. E eu admiro isso. Sem magnetismo a gente não une essas medicinas. Atualmente, graças a Deus, e ao nosso esforço, e ao esforço dos espíritos, as coisas têm mudado. 2 semanas atrás,
um mês atrás, eu recebi um convite, uma ligação de uma médica, uma pediatra, que trabalha no Hospital Albert Sabin. É um hospital em Fortaleza, pediátrico, de referência. É um grande hospital. E ela é uma médica de lá há mais de 20 anos. Ela ligou para mim, ela é espírita, disse assim: Roberto, estamos com um caso aqui, que eu acho que é possessão. Eu não sei o que. Eu sou espírita há mais de 15 anos, mas eu nunca vi algo igual. Porque nós já fizemos uma bateria de exame nessa menina de todo jeito. Já teve junta médica aqui de 25 médicos observando o que acontece com ela. A criança chegou com 5 anos de idade, no hospital com o corpo em arco. Assim, ó. Cabeça e pés encostados na maca. E era só isso. É assim, ó. Ela ficou assim por 12 horas. E a gente não sabe o que fazer. Eu falei: minha irmã, é óbvio, não existe processo de desobsessão sem magnetismo. Seja que tipo de obsessão for, simples, subjugação, não importa, fascinação não interessa. Sem magnetismo não resolve. Então nós vamos aí fazer uma terapia magnética com ela. Fomos para o hospital, ela nos colocou para dentro do hospital, fizemos uma terapia magnética. Nós fomos lá uma vez. No outro dia a criança voltou. E na Casa da Caridade fizemos uma reunião mediúnica. Em 2 dias a criança voltou a falar. Ela estava se alimentando por sonda. E vindo aqui para Goiânia, nós recebemos uma foto da mãe agradecendo, mostrando na foto ela já de farda, voltando a estudar depois de um mês apenas, da intervenção magnética. Os exames dessa criança já estão na Espanha. É caso de estudo, não tem o que fazer. Os médicos aqui ficaram perdidos. Eu vou repetir para vocês. Só nós conhecemos isso aqui. Os médicos não sabem. Graças a Deus que tem muitos médicos hoje que estão buscando isso aí. E estão buscando os médiums. Porque eles sabem que a medicina material tem limitações. Só que as duas são divinas. Nenhum é ruim e nenhum é melhor que a outra. Deus permitiu a medicina material para que nós pudéssemos nos ajudar. E permitiu a medicina intuitiva, como Kardec descreve, ou medicina espiritual, para que os espíritos pudessem nos ajudar. O que tem de errado nisso? Já pensou um dia você chegar no hospital, um médico faz uma triagem com você: ó, você vai procurar agora também um cardiologista, quando ter o seu coração um frêmitozinho e tal, vou botar você para um cardiologista, mas antes, passa aqui na salazinha do lado, que tem um magnetizador lá. Já pensou quando isso acontecer? Eu visualizo isso acontecendo. Porque no mundo de regeneração, deve ser o que a gente vai ver, né? Por que existe cirurgia espiritual com corte? Por 2 motivos. Primeiro, porque os médicos que fazem isso, né, ainda estão presos a esse passado aí, né? Não estudaram Kardec suficiente, ou então são vaidosos demais. É por isso que ainda existe. Ou então, não acreditam no magnetismo. São tão materialistas quanto as pessoas que não têm fé. Quantos caroços, nódulos arrancados desses espíritos foram levados para a biópsia? Chegava lá, não tinha nada. Nem o próprio tumor, que antes era dado como cancerígeno, tinha mais célula cancerígena. O que curou essa pessoa? Foi tirar o tumor ou foi o magnetismo? Lógico que foi o magnetismo. Se o próprio tumor já está curado, para que tirar? Ele vai se dissolver. O organismo mesmo absorve ele. O problema é que as pessoas gostam de coisa rápida, né? Pacote combos, fast food. Ninguém quer mais ter paciência com nada. Olha, eu estou com um problema, eu quero ser curado hoje. Ó. Curado hoje não depende de você, só depende de Deus e dos irmãos. Agora, se você quiser se tratar, você pode começar hoje. Porque não existe processo magnético rápido. Nesse caso foi rápido porque houve intervenção dos espíritos direta. A minha esposa estava comigo lá no dia que a gente foi ver a criança, quando ela estava lá toda torta com os olhos virados, aí o Dr. Fritz chegou, mediunizou, eu não me lembro muito bem dessa hora, que eu sou médium consciente, mas em alguns momentos eu
eu fico em um estado de alteração de consciência muito grande, eu não consigo lembrar. E aí o Dr. Fritz botou as mãos, a menina se acalmou. Aí quando eu voltei, quando eu retornei assim, a minha consciência, eu vi a criança tão calma, quando eu cheguei ela estava tão... Beleza. Aí eu fui me despedir da mãe, me despedir da criança, quando eu peguei na criança, a criança começou... Aaah! Aí a minha esposa olhou assim, tua energia é boa, viu? Porque ainda, né, o magnetismo que os espíritos, como eles conseguem lidar com o magnetismo é bem diferente. Eles conseguem lidar com muito mais propriedade, né? Agora que a gente está criando vergonha e está estudando magnetismo, né? Porque antigamente os espíritos tinham que fazer tudo. A gente não queria estudar nada. Aí hoje a gente está, não, agora eu vou tentar ajudar, vou tentar fazer a minha parte. Aí a gente está estudando, né? Aí estamos aprendendo os passes. Nós temos lá na Casa da Caridade, uma vez por mês, que dura 3 semanas, um tratamento para depressão. A pessoa vai lá uma vez, passa por uma triagem, né? Tem uma ficha lá enorme que ela preenche e tudo mais. E ela passa por uma terapia magnética anímica e magnética mediúnica. Porque os espíritos, né, juntamente com a equipe do Dr. Fritz, desenvolveram uma técnica para ajudar pessoas com esse tipo de quadro de depressão. E aí, é um tratamento rápido, dura 15, 20 minutos cada pessoa e vão embora. Gente, eu digo sempre, a depressão está se tornando um problema no mundo. Nós temos perto, toda quarta-feira lá, é sempre na primeira quarta-feira do mês, toda primeira quarta-feira do mês, nós chegamos a atender 300 pessoas. Que é um número muito alto. E o Dr. Fritz já nos avisou que a tendência é aumentar. Né? E aí a gente está cada vez mais mergulhando nos aprendizados do magnetismo. Qual a missão, Roberto, da cirurgia espiritual? Na minha opinião, é assim, ó. Pegue um anzol, jogue na água e espere o peixe. Ele vem? Pegue um anzol, coloque uma minhoca e jogue na água. O peixe vem? A cirurgia espiritual é a minhoca. O anzol é Jesus. Foi ruim a metáfora? Foi, né? Fraco. Podia ser melhor, né? Imagina um trem-bom. Trem-bom é ótimo, eu adoro isso. Mas o que é a função da cirurgia espiritual? A mesma função das curas do Cristo. Atrair as pessoas. Para o quê? Para o que realmente importa. O Evangelho. Reforma íntima, reforma moral. A gente avisa, quando a gente é convidado para um centro espírita, a gente avisa logo, ó, vocês têm problema em receber muita gente na casa? Eu não estou falando no dia da cirurgia, é depois. Porque nós vamos passar TE para todo mundo, o pessoal vai fazer tratamento espiritual, vai fazer GEM, vai fazer... Muitos médiuns chegam com distúrbios mediúnicos na hora da cirurgia espiritual, e aí os espíritos falam, olha, tem que fazer um grupo de estudo mediúnico, essa pessoa aqui tem que estudar mediunidade para equilibrar a mediunidade, senão ela vai se perturbar. Vocês vão dar conta disso? Quando a gente for embora, a gente pergunta logo, porque é um fenômeno. Quando a cirurgia espiritual passa em qualquer lugar, a casa começa a encher de gente. Lógico. Porque essa é a função da cirurgia. E Jesus é a mediunidade de cura, né? Passar um pouquinho rápido isso, nós estamos com um tempo um pouco curto, mas é muito interessante a gente falar, porque vocês escolheram, na minha opinião, muito sabiamente, a imagem do Cristo para fazer o material de publicação do encontro, né, de médiuns espíritas, de magnetizadores espíritas do estado de Goiás. Então, eu acho que vocês foram muito pertinentes nessa. Não quer calar. Jesus era médium? E aí? O que é ser médium? Jesus Cristo era uma pessoa? Era, vamos lá, pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Definição do seu Allan Kardec. Está lá no vocabulário espírita. Jesus era médium? Então, quando Jesus curava, ele recebia o Dr. Fritz, era?
Isso é um equívoco que a gente comete, sabe por quê? Tem uma doença no Brasil, que eu brinco com isso. É uma brincadeira, viu, gente? Não vamos ficar com raiva de mim, não. É uma doença do Brasil que eu digo que é o seguinte, ó, nós temos a síndrome do Chico Xavier. Chico Xavier foi, na minha opinião, o maior médium do mundo. Minha opinião só. E aí, também foi uma das melhores pessoas que esse mundo já teve. Então, não só ele foi um bom médium, como ele foi um médium bom. Tanto é que ele foi escolhido o eleito maior brasileiro de todos os tempos, e nós só somos 6% de espírita no Brasil. Como é que esse homem foi eleito pela maioria esmagadora de votos? O maior brasileiro de todos os tempos. 30 dias de votação. Porque não só ele era um grande médium, porque ele era um grande ser humano. Na minha opinião, um dos maiores que eu já vi, que eu já ouvi falar. Certo? Chico Xavier era médium. E era bom. Então, algumas vezes, assim, no Chico Xavier que eu brinco, é isso. Às vezes a gente acha que todo médium é. Todo médium é bom. Quando, na verdade, a mediunidade é uma característica de quem não foi bom. Porque você não foi bom e vem médium para resgatar. Né? Poucos são os médios de sublimidade, aqueles médios que são tão bons que quando reencarna vem médium. Poucos são assim. A maioria são médios devedores, médios de provas. Dizer que Jesus era médium é diminuir um pouco o Cristo. Mas vamos fazer o seguinte, eu pedi para vocês no começo da palestra, vou repetir, eu não quero que vocês acreditem em mim. Vocês têm que acreditar em Kardec. Não é em mim, é em Kardec. Olha só o que ele diz. A Gênesis, capítulo 15, item 1 e 2, fala o seguinte, ó. Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo. Isso aí é da superioridade da natureza de Jesus. É o capítulo Superioridade da natureza do Cristo. Sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista. Não só permanente, como de excepcional penetração, e superior de muito a que de ordinário possuem homens comuns. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. Então, Jesus era médium? Era. O que ele fazia era mediunidade? Entendeu a pergunta agora? Ele tinha todas as mediunidades do Cristo. Claro que ele tinha. Mas o que ele fazia era porque ele era médium? Entendeu? Vamos ver o que a Gênesis continua. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética. Olha só, Jesus era magnetizador. Por isso que eu disse, a foto dele aqui é extremamente pertinente. Secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. A maior alma que existe no planeta Terra. De acordo com Emmanuel, governador desse planeta. Agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não! Porquanto o médium é um intermediário. Um instrumento que serve aos espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência. Ele assistia os espíritos superiores. E não o contrário. Pois era ele quem assistia os outros, agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer em certos casos os encarnados, na medida das suas forças. O Cristo não havia limites das suas forças, porque ele era o Cristo. Que espírito, olha a pergunta que Kardec faz, que espírito, ao demais, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos encarregados de transmitir? Tu já pensou? Chegar um espírito perto do Cristo, Cristo, dá licença, eu quero mediunizar porque eu quero falar uma coisa aqui para todo mundo. O quê? O que você tem maior do que o que eu tenho para falar? Entendeu o raciocínio? Tudo fora da razão, da lógica e do bom senso não serve para o espiritismo. Tudo que estiver fora da razão, da lógica e do bom senso não serve para o espiritismo. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus, porque ele intermediava o conceito divino. Ora, se você quiser fazer uma cirurgia cardíaca,
você vai pedir para um odontólogo fazer? Ou vai pedir para um cardiologista? Se você quiser saber quem é Deus, pergunte ao espírito mais elevado da terra. Quem é? Jesus. Ele é que sabe mais perto de nós, muito mais perto do que nós, como é Deus. E aí, parou. Aqui. Jesus e as curas. Eu gostei desse texto, eu fiz questão de trazer. Isso é uma psicografia. Jesus na terra exerceu a função de médium de Deus e com seu pensamento mantinha constante identificação. Quer dizer, está em contato direto com esferas superiores, coisa que espírito nenhum na terra consegue fazer. Ninguém consegue fazer, entrar em contato mental com Deus, da forma como Deus é colocado para nós. Jamais se excusava de atender a infelicidade ou sofrimento de qualquer procedência. Enfim, atender os enfermos do corpo e da alma, que somos quase todos nós, e que tanto tempo após a sua estada em nosso meio, prossegue sem nos abandonar por um momento sequer. Esse é um livro, Teoremas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno Miranda. Eu acho que é a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, e de graça recebeste, de graça dai. Né? É um princípio básico do Espiritismo. Mediunidade é gratuito, por isso é sacerdotal, por isso é religioso. Se for mediúnico, tem que ser de graça. Se não for de graça, não é Espiritismo, é outra coisa. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 1. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto, senão que se acha evidentemente demonstrado. Então, o Espiritismo precisa de demonstração. Você está com depressão? Vou dar um passe concentrador na sua testa, né? Lá no seu chakra frontal. Você melhorou não? Pronto. Isso é demonstração. Estou demonstrando que não funciona. Não, agora tentar um esplênico aqui e tal, um chakra, um passe específico no seu chakra esplênico. Melhorou muito? Então funciona. Foi assim que descobri a lâmpada, o telefone. Por que Deus não manda lá de cima? Faz isso aqui que dá certo, dá um telefone. Porque a gente tem que ir atrás. Senão não tem mérito. Olha só o que ele diz, olha que coisa interessante, qualquer ordem que seja, desde que haja assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que o próprio Espiritismo se suicidaria, entraria em suicídio. O Espiritismo precisa acompanhar as verdades práticas. O que funciona na prática, a gente tem que estudar. Não, isso aí não está na codificação, eu não quero. Parece um bando de menino. Eu chego no centro espírita, não está na codificação, eu não quero. Chácara não está na codificação, então eu não quero. Está lá na medicina ayurvédica, há 5.000 anos que eles falam disso, e a gente feito bobo aqui no Ocidente, sem entender. Faz 5.000 anos que os indianos falam em medicina ayurvédica. Será que esse povo está mentindo há 5.000 anos? Será que esse negócio não funciona? Então a gente tem que ir atrás das coisas que funcionam. Roberto, isso aí é frase tua, né? Não. Vai lá, Gênesis capítulo 1, item 55, anota aí. Caminhando de parte com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de qualquer ponto, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Por que é tão difícil aceitar o que é novo? Porque essas pessoas não leem Kardec. Porque se elas lessem a Gênese, no capítulo 1, item 55, elas não falavam o que falam. Desculpa o desabafo, viu, gente? Mas eu estou nessa estrada há 21 anos. E tenho só 41, ainda vou dar muita dor de cabeça para muita gente. Ainda vão me ouvir falar demais sobre magnetismo. Eu vou cansar o povo. Quando eu chego na casa do pessoal, aqui negócio de magnetismo aqui não quer não. Diz assim, então fecha. Porque magnetismo e espiritismo são sinônimos. Fecha, porque olha só, você tem uma casa espírita, chega um obsediado, você não pode ajudar. Não, a gente faz reunião mediúnica, meu querido. Só reunião mediúnica não afasta um processo obsessivo sem magnetismo. Se você nega o magnetismo, né? Se você nega o magnetismo, você está negando o próprio espiritismo. Bota outro nome aí na frente, igreja, sei lá, todo dia aparece uma igreja evangélica nova, bota uma. Então, me perdoe o desabafo.
Esse não sou eu. Esse sou eu. Não, brincadeira, esse é o Dr. Fritz. É um livro que a gente escreveu com o intuito de desmistificar esse assunto de cirurgia espiritual. Gente, aparece muita coisa na televisão. O povo acha tanta bobagem a respeito de cirurgia espiritual. Eu ouvi do próprio Dr. Alberto. Dr. Alberto é o espírito que trabalha, um dos espíritos que mais trabalha com médium aqui pertinho, João de Deus. Eu tive lá em Abadiânia há 2 anos atrás, passei 2 dias e meio na casa dele lá. Eu vi os espíritos, eu senti a espiritualidade. É um trabalho maravilhoso, ajuda as pessoas. Mas ele não é espírita, né? Ele é católico, ele se diz católico médium, né? Apesar de não cobrar, mas ele é católico. Aí ele está lá fazendo o trabalho dele. Aí chega o doutor Alberto, o espírito, começa a fazer aquela cirurgia com corte. E eu estava a 1 metro de distância assim dele. Vocês já foram lá? Tem um palcozinho, né, e tal. Aí ele estava lá cortando as pessoas, e corta mesmo, né? Sai sangue de verdade, vai até o chão. E aí, ele lá fazendo as cirurgias, aí tinha uma moça assim na fila, e eu até então estava 2 dias lá e não sabia o que tinha de fazer lá. Mas eu estava lá, porque eu quero aprender, eu vou em todo canto que me chamam, porque eu quero aprender. Aí eu cheguei lá, e ele olhou para a moça que estava na fila e falou assim: sai da fila você, sai da fila. Aí a moça veio assim toda desconfiada. Aí o doutor Alberto, ele é militar, é meio bruto. Eu estou já acostumado com esse povo. Aí olhou para ela e falou assim: o que você está fazendo nessa fila? Não, doutor, que eu estou com aquele problema no ombro, eu não consigo nem levantar. Minha filha, você é trabalhadora dessa casa. Eu não sabia, né? Ele estava dizendo: você é trabalhadora dessa casa, como é que você entra na fila do corte? Essa fila é para os que não têm fé. Na frente dos pacientes. Vem cá, botou as 2 mãos no ombro da mulher, balançou ela assim, ele é bruto, né? Balançou ela assim, deu 2 tapas no final e falou assim: vai agora, levanta os braços. Não usou nenhum instrumento, né? Aí ela fez assim, parecia uma bailarina. Tá vendo? Aí ele repetiu: quem precisa de corte é quem não crê nos espíritos. Lá na Casa da Caridade, quando alguém chega, eu queria tanto fazer esse dia com corte. Tem um açougue dele na esquina. E aí a gente desmistifica isso, a gente coloca a missão do médico de cura. Porque nem todo médico de cura vai ser médico de cirurgia espiritual. Vai ter médico de cura para aplicar magnetismo a vida toda. Um passe, com reiki, sei lá como. Inventa o nome que quiser aí. Chama água benta de água fluidificada, é a mesma água. Não faz diferença. Chama passe aquele da igreja messiânica, como é que é o nome? Jorei. Magnetismo. Gente, o que tem de diferente um do outro? Só que nós somos espíritas, a gente tem a obrigação de estudar os princípios da coisa. Não adianta a gente estar fazendo de qualquer jeito. A gente tem que conhecer os princípios que estamos fazendo. A gente tem que entender a diferença entre um passe expressivo e um passe de concentrador. A gente tem que saber onde aplicar, a gente tem que fazer tato magnético, a gente tem que fazer essas coisas. É nossa obrigação como espírita conhecer isso. Mesmo que você não vá se tornar passista, você tem que conhecer. Porque na hora que você vê um passista fazendo assim... Gente, essa aqui foi a minha nota. Brincadeira, é o tempo que acabou, estou terminando. Desculpa. Posso só 5 minutos? 3. E aí, a gente fala dessa missão do médico de cura, desmistifica conceitos errôneos. A gente expande um pouco a consciência a respeito desse assunto, né? A gente fala dos perigos da mediunidade solitária e invigilante. Nossa, como é perigoso um médico que quer ser médico sozinho. Como é perigoso, é fácil demais se perturbar. Dr. Fritz, quem é? Me perguntam muito isso. Ei, você vai morrer nas mãos dele? Eu falei: não, vou morrer nas mãos de Deus. Porque mesmo que o nome do livro seja esse, Cirurgia Espiritual por meio do Dr. Fritz, eu não sou médium dele, eu sou médium de Jesus. Minha mediunidade pertence ao Cristo. Se amanhã o Dr. Fritz não vier e vier outro espírito no lugar, vai trabalhar. Se não vier espírito nenhum, eu vou varrer o centro espírita. Então, a gente tem que ter esse desprendimento de certas coisas. É a pergunta que às vezes me fazem: você é médium do Fritz? Esse não deu para trazer as fotos, mas só de alguns trabalhos que a gente fala com magnetismo, né? Além das cirurgias espirituais, nós temos lá 11 médiuns de cura com cirurgia espiritual. Inclusive uma delas está aqui, que é a Gabriela, que está aqui com a gente, que veio trabalhar. Nós atendemos nesse final de semana até hoje 320 pessoas em Goiânia e Palmelo, nos dias que passamos por aqui. Aqui é a aplicação do reiki, que é uma terapia japonesa.
tá? Que também utiliza muito magnetismo. Isso aqui é fotos da Casa da Caridade, viu, gente? E cromoterapia, que é também uma forma de magnetismo através do uso de cores. E a gente também utiliza demais a água frutificada, né? Que é a água magnetizada, ok? Bom, gente, meu muito obrigado. Meu e-mail é esse. Quem quiser entrar em contato comigo, esse é meu telefone e o meu WhatsApp. E esse aqui é o Facebook da Casa da Caridade. A vocês, meu muito obrigado. Peço desculpa se ofendi alguém. Não era a minha intenção. Mas tem uma pessoa que eu jamais vou poder ofender. É a mim mesmo. E a forma que eu pior posso me ofender, sabe como é? Mentindo para mim. Então eu jamais viria aqui mentir para mim. Consequentemente, eu jamais mentiria para vocês. Que Deus os abençoe, os proteja, os guarde. E fico muito, muito grato pelo convite. Muito obrigado.